Em uma noite silenciosa, o rei Davi viu algo que não deveria: uma mulher casada tomando. Aquele momento de fraqueza deu início a uma série de traições, conspirações e tragédias que marcariam sua vida para sempre. No entanto, o que ele fez a seguir é o que torna essa história tão chocante. Davi era o rei de Israel, um homem escolhido por Deus desde sua juventude. Ele começou como um simples pastor de ovelhas, mas foi nesse período que demonstrou coragem ao derrotar leões e ursos para proteger seu rebanho. Davi era apenas um jovem pastor quando se ofereceu para enfrentar Golias, o gigante filisteu que aterrorizava Israel, com quase 3 metros de altura, uma armadura impenetrável e uma lança que parecia uma árvore. Golias desafiava qualquer homem de Israel a lutar com ele, mas ninguém ousava. Quando Davi chegou ao campo de batalha para levar comida a seus irmãos, ouviu as provocações do gigante e não conseguiu ficar calado. Quem é esse incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Ele declarou, com uma coragem que parecia insana para um jovem tão pequeno diante de um adversário tão grande. Davi recusou a armadura oferecida pelo rei Saul, dizendo: "O Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará das mãos deste filisteu." Ele foi ao combate armado apenas com sua funda, 5 pedras lisas do riacho e sua fé em Deus. Enquanto Golias ria e o menosprezava, Davi correu em sua direção, girando a funda com precisão mortal. Ele lançou uma pedra que atingiu o gigante na testa, derrubando-o no chão com um impacto ensurdecedor. Em seguida, Davi correu até Golias, pegou sua espada e cortou sua cabeça, garantindo uma vitória que ecoaria pela história. Esse momento não apenas mostrou a coragem de Davi, mas também provou que, com Deus, até o menor dos homens pode vencer o maior dos gigantes. Assim, ele conquistou a admiração de Israel, tornando-se um símbolo de fé e força. Davi era conhecido por sua sabedoria como líder e sua habilidade como guerreiro, mas acima de tudo, por sua devoção a Deus. Ele compôs muitos dos salmos que hoje refletem seu coração humilde e arrependido. No entanto, em uma fase de sua vida, algo havia mudado. Ele já não ia às batalhas como antes. Enquanto seus homens lutavam, Davi permanecia no palácio. O líder que um dia colocara sua vida em risco pelo povo, agora parecia estar confortável demais para ir ao campo de batalha. Urias, um homem que marcaria a vida de Davi e toda a sua família para sempre, estava no meio da guerra. Ele não era israelita de nascimento, mas era um dos soldados mais fiéis de Davi e acreditava que lutar pelo rei era uma honra. Urias era um homem de princípios que colocava a lealdade acima de tudo. Enquanto espadas e flechas voavam ao seu redor, ele lutava com uma coragem que inspirava outros a seguir seu exemplo. Mas enquanto Urias lutava, Davi andava pelo terraço de seu palácio. Era tarde e ele olhava distraidamente para a cidade, até que algo chamou sua atenção. Abaixo, em uma das casas do povo, havia uma mulher se banhando. Davi não conseguiu desviar o olhar. Sua beleza era incomum, algo que o fez sentir uma atração imediata e quase incontrolável. "Quem é ela?", perguntou ele a um de seus servos. A resposta foi rápida, mas carregada de um aviso: "É Batseba, filha de Eliã e esposa de Urias, o heteu." Davi conhecia Urias e sabia que ele estava no campo de batalha naquele momento, lutando por Israel e, por extensão, por ele. O pensamento deveria tê-lo feito parar. Afinal, Urias era um homem de honra. Mas em vez disso, algo no coração de Davi o fez hesitar. Ele continuava olhando para a casa, como se estivesse travando uma luta interna. O rei, que havia resistido a tantas batalhas externas, agora parecia incapaz de resistir a essa batalha interna. Enquanto Davi lutava com seus pensamentos, a pergunta pairava em sua mente: estarei eu no terraço enquanto meus homens estão na guerra? O que Davi faria a seguir mudaria para sempre o destino de sua casa e de seu reino. Ele sabia que estava prestes a cruzar uma linha, mas a atração era como uma força que o puxava. Mal sabia ele que cada escolha teria consequências que ele jamais poderia imaginar. A noite passou
mas o desejo de Davi não. Ele tentou desviar sua atenção, mas a imagem de Batseba parecia perseguir sua mente. Ele sabia que era errado, sabia que ela era casada e, mais do que isso, que seu marido era um de seus soldados mais leais. Davi não conseguiu resistir. A cada dia que passava, o pensamento em Batseba crescia como uma sombra. Ele sabia que a decisão de chamá-la era errada, mas justificava para si mesmo: sou o rei. Talvez isso não seja tão grave assim. Com essa desculpa em mente, Davi enviou seus mensageiros para trazê-la ao palácio. Quando Batseba recebeu o chamado, ficou confusa. O que o rei queria com ela? Porque, de repente, o homem mais poderoso de Israel estava interessado em uma mulher comum como ela. Mas havia algo que ela sabia com certeza: ninguém recusava um convite do rei. Ela foi, sem questionar, como era esperado que qualquer súdito fizesse. Davi estava ansioso enquanto aguardava a chegada de Batseba. Ele sabia que ela viria, mas o que ele não sabia era como lidar com o que sentia. Quando finalmente ela entrou no palácio, havia um silêncio estranho no ar. Ambos sabiam que algo estava fora do lugar, mas ninguém disse uma palavra sobre isso. Ela entrou com respeito, talvez até medo. Afinal, ele era o rei, e o que ele dizia era como uma ordem. Davi a recebeu com um olhar que ela não conseguiu interpretar. Era admiração, culpa, desejo, talvez um pouco de tudo. Ele a convidou para se sentar e, por alguns momentos, tentou agir como se fosse apenas uma visita comum. Você é a esposa de Urias, não é? Perguntou Davi, já sabendo a resposta. Por um instante, o nome de Urias pairou entre eles como uma barreira que Davi sabia que não deveria atravessar. Urias, o guerreiro fiel que naquele momento estava no campo de batalha lutando por Israel e por seu rei. Mas Davi ignorou esse pensamento. Ele desviou a conversa para algo mais leve, tentando deixar Batseba confortável. Você é muito respeitada. Seu marido é um grande homem, ele disse enquanto a observava com atenção. Ela agradeceu educadamente, mas estava claro que estava desconfortável. Ela não entendia por que havia sido chamada ali e talvez, em algum lugar dentro dela, começava a surgir uma suspeita. Davi, porém, não era um homem comum. Ele sabia como usar as palavras. Sua posição como rei, combinada com seu carisma, fazia com que fosse quase irresistível. Ele começou a falar sobre coisas simples, mas aos poucos o tom mudou. Ele começou a elogiar sua beleza. Você é uma mulher extraordinária, Batseba. É fácil entender por que Urias é tão devoto a você. Ela ficou em silêncio, talvez tentando decidir o que aquilo significava, mas as intenções de Davi logo ficaram claras. Ele se aproximou e, naquele momento, Batseba percebeu que não havia saída. Ele era o rei, e recusar um pedido ou mesmo resistir era algo que poderia trazer consequências imprevisíveis. Davi sabia que ela estava vulnerável. Naquele momento, tinha o poder de decidir como aquilo terminaria. Mas ele não parou. Ele seguiu em frente, cruzando uma linha que jamais poderia ser apagada. Davi se aproximou, quebrando a distância que havia entre ele e Batseba. Seus olhos estavam fixos nela, e suas palavras começaram a diminuir, substituídas por um silêncio pesado que dizia mais do que qualquer discurso poderia transmitir. Batseba estava vulnerável. Ela sabia que estava diante do homem mais poderoso de Israel, alguém que poderia decidir seu destino com uma única palavra. Ele era o rei, mas naquele momento não era o líder justo que seu povo conhecia. Era um homem dominado pelo desejo. Quando Davi a tocou pela primeira vez, Batseba não protestou, não porque desejasse aquilo, mas porque sabia que não tinha escolha. Era o peso do poder absoluto. Ele a assegurou com firmeza, mas também com um cuidado que parecia contradizer o pecado que estava prestes a cometer. Para Davi, aquele momento era um misto de desejo e justificativa. Ele sabia que era errado, mas permitiu que seu coração o enganasse, como se fosse algo inevitável, algo que ele não podia controlar.
Naquele quarto, o que começou como palavras foi se transformando em algo mais profundo, mais intenso e mais perigoso. Foi um momento em que os limites foram ultrapassados, onde o desejo sobrepôs a razão e o poder sobrepôs a moralidade. Foi o tipo de ato que carrega em si uma marca que nunca desaparece. Para Batseba, era impossível esquecer a sensação de ser levada a algo que ela não queria, mas que não poderia recusar. Para Davi, o peso daquele momento ficaria escondido em seu coração como uma sombra que ele tentaria ignorar. Quando tudo terminou, havia um silêncio esmagador. Davi observava Batseba se vestir e pela primeira vez parecia perceber o que havia feito. Mas ele não disse nada. Ele era o rei e naquele momento isso parecia suficiente para justificar qualquer coisa. Batseba deixou o palácio com o coração pesado, carregando consigo a lembrança daquele encontro. Era o início de algo que não poderia ser desfeito, algo que não ficaria enterrado por muito tempo. Dias depois, uma mensagem chegou até Davi. Apenas 3 palavras o fizeram perceber que seu segredo não ficaria escondido. Estou grávida. Agora ele precisaria enfrentar as consequências de suas escolhas, mas o preço seria muito maior do que ele poderia imaginar. Davi não conseguia tirar os olhos daquela mensagem. Era apenas uma questão de tempo até que as pessoas começassem a fazer perguntas. O povo, seus conselheiros, Urias, só de pensar no nome do homem que arriscava a vida no campo de batalha, lutando cegamente por um rei que havia traído sua confiança de forma tão brutal, Davi sentia um nó no estômago. Mas em vez de arrependimento, sua mente começou a maquinar um plano. Ele precisava encobrir o erro, custasse o que custasse. Ele chamou seus conselheiros e ordenou que Urias fosse trazido de volta do campo de batalha. Diga a ele que preciso de um relatório sobre o progresso da guerra, disse Davi. Mas a verdade era muito mais sombria. Ele esperava que Urias fosse para casa, passasse a noite com Batseba, e assim ninguém jamais questionaria de quem era o filho. Quando Urias chegou, estava cansado, mas ainda assim orgulhoso de servir ao rei. Ele entrou no salão do trono com a mesma dignidade que levava para o campo de batalha. Meu rei, o que deseja saber? Urias perguntou, sem imaginar que o homem sentado diante dele havia acabado de traí-lo de uma maneira que ele nunca poderia imaginar. Davi fez perguntas sobre a guerra, fingindo interesse em detalhes que ele já conhecia. Mas, enquanto Urias respondia, o peso da situação só aumentava. Davi tentou disfarçar, tentou não olhar nos olhos daquele homem honrado, mas era como se Urias carregasse uma luz que expunha a escuridão no coração do rei. Você trabalhou duro, Urias. Por que não volta para casa esta noite? Descanse, fique com sua esposa, sugeriu Davi, com um sorriso que parecia quase convincente. Quase. Mas Urias recusou. Ele não era o tipo de homem que colocava o prazer acima do dever. Como posso ir para casa enquanto meus companheiros estão no campo de batalha, arriscando suas vidas? Não, meu rei, ficarei aqui no palácio. Foi como se a faca que Davi segurava estivesse virada contra ele. A integridade de Urias era uma afronta silenciosa à traição de Davi. Cada palavra que saía da boca de Urias parecia um lembrete de que ele era um homem melhor do que o próprio rei. Davi tentou novamente no dia seguinte, oferecendo vinho e insistindo para que Urias descansasse, mas Urias permaneceu firme. Quando Davi percebeu que não poderia manipulá-lo, algo dentro dele mudou. O homem que um dia escrevera salmos de arrependimento e amor a Deus, agora estava mergulhado em uma escuridão que parecia sem fim. Se Urias não iria encobrir o pecado por vontade própria, Davi faria isso de outra forma. Davi sentou-se em sua mesa. O pergaminho à sua frente parecia mais pesado do que deveria. Ele segurou a pena por um momento, sem conseguir começar o que estava prestes a fazer. O tormento o acompanharia por toda a vida. A pena tocou o papel e as palavras começaram a surgir, cada uma mais sombria do que a anterior. Sua mão tremia levemente enquanto escrevia, mas ele se forçava a continuar. O que ele estava escrevendo era algo que ninguém poderia saber, um segredo
segredo que deveria ficar entre ele e aquele pedaço de pergaminho. Quando terminou, Davi colocou a pena de lado e olhou para o que havia escrito. Dobrou o pergaminho com cuidado e chamou Urias. Quando o soldado entrou, com seu semblante leal e respeitoso, Davi o encarou por quase um instante, hesitando. Mas não havia espaço para arrependimentos. Ele precisava manter o controle. "Leve isto ao comandante Joabe", disse Davi, entregando a carta. Sua voz era fria, sem traços de emoção. Urias pegou o pergaminho sem questionar, como sempre. "Sim, meu rei, considerarei isso como minha maior responsabilidade", disse ele com um leve sorriso. Para Urias, era mais uma missão, um privilégio concedido pelo rei que ele tanto admirava. Ele não fazia ideia de que aquela mensagem carregava o início de algo que mudaria sua vida para sempre. Enquanto Urias saía do salão com passos confiantes, Davi permaneceu imóvel. Ele olhou para a porta fechada e por um instante se perguntou: seria tarde demais para voltar atrás? Mas afastou esse pensamento. O que estava feito, estava feito. Urias chegou ao campo de batalha com a carta do rei em mãos, segurando-a com cuidado como se fosse um documento sagrado, algo de extrema importância para o futuro de Israel. Quando encontrou Joabe, entregou-a com orgulho. "Esta é uma mensagem do rei." Seu tom era firme e seus olhos brilhavam com a honra de servir diretamente a Davi. Joabe pegou a carta e olhou para Urias por um instante antes de abri-la. Ele conhecia o caráter de Urias e sabia que ele era um dos soldados mais fiéis de Israel. Isso tornava mais difícil o que estava prestes a descobrir. Ao romper o selo e ler as palavras do rei, Joabe sentiu um calafrio percorrer seu corpo. A cada linha, seu semblante ficava mais sério. Quando chegou ao final, fechou os olhos por um instante, processando o que acabara de ler. "Obrigado, Urias", disse com voz firme. Nos dias seguintes, Joabe deu ordens que confundiram os outros soldados. Ele instruiu Urias a liderar o próximo ataque, colocando-o na linha de frente, onde o combate era mais intenso. Aquela decisão era incomum, mas ninguém ousava questionar o comandante. Urias, por sua vez, recebeu a missão com a mesma determinação de sempre. "Se esta é a vontade do rei e do comandante, estou pronto", respondeu com um sorriso. Para ele, liderar na linha de frente era uma honra, não um castigo. Ele não fazia ideia do que estava por trás daquela decisão. Urias avançou para a linha de frente, como lhe foi ordenado, mas algo estava errado. O silêncio dos outros soldados atrás dele parecia crescer, mesmo no meio do caos da batalha. Quando olhou para os lados, percebeu que ninguém mais o acompanhava. Ele estava sozinho. Seu coração disparou. Ele gritou pelos companheiros, chamando os nomes daqueles que deveria liderar. "Avancem! O que estão fazendo? Não parem!" Mas suas palavras desapareceram no barulho ensurdecedor das espadas e flechas. Os soldados estavam recuando. Ele não entendia. Não fazia sentido. O terror começou a crescer dentro de Urias. Ele olhou para a frente e viu os inimigos se aproximando, cercando-o rapidamente. "Por quê?" ele murmurou enquanto o sangue escorria de sua boca e seus olhos se voltavam para o céu, como se buscassem respostas que ninguém lhe daria. Ele não entendia, não podia entender. Ele havia dado tudo, arriscado tudo, servido com lealdade absoluta e agora estava sendo deixado para morrer. O rosto de Davi passou por sua mente e por um breve instante a admiração que sempre sentira pelo rei foi substituída por uma dúvida devastadora. Os inimigos não mostraram piedade. Eles o golpearam de novo e de novo, enquanto Urias tentava rastejar para longe, segurando o chão com as mãos ensanguentadas. Seus gritos eram abafados pela poeira e pelo caos. Quando o golpe final veio, Urias estava sozinho, abandonado por aqueles em quem confiava e traído por quem mais admirava. Sua última visão foi do campo vazio atrás dele, o mesmo campo onde seus companheiros deveriam estar lutando ao seu lado. Enquanto os soldados recolhiam os corpos após a batalha, a notícia da morte de Urias foi enviada de volta a Joabe. Ele então pegou a carta que Davi havia escrito, agora com o destino cumprido. Ele abriu novamente o pergaminho que havia recebido antes de Urias e leu as palavras do rei. A mensagem era direta e
cruel. Coloque Urias na linha de frente, onde a batalha for mais feroz. Depois, recuem para que ele seja deixado sozinho. Joabe encarou aquelas palavras como se elas tivessem o poder de queimá-lo. Ele entendeu naquele momento que Urias não havia sido vítima de uma guerra. Ele fora vítima de uma conspiração, de um plano arquitetado pelo próprio rei. O homem que Urias admirava e servia fielmente havia assinado sua sentença de morte. A notícia chegou até Davi. Urias está morto, anunciaram os mensageiros. O rei, que há dias estava consumido pela ansiedade, respirou fundo. Por fora, ele manteve a compostura, mas por dentro sentiu um alívio que rapidamente foi abafado pela culpa que ele não queria admitir. Ele trouxe Batseba para o palácio e a tomou como esposa. Para o povo, parecia um gesto nobre, um ato de bondade de um rei que cuidava da viúva de um herói caído. Mas dentro do coração de Davi, ele sabia que seu pecado não poderia ser escondido de Deus. Davi pensava que havia encerrado o problema, mas a justiça de Deus estava apenas começando. O profeta Natã estava prestes a confrontar o rei com uma mensagem que revelaria o verdadeiro preço de suas escolhas, e esse preço seria mais alto do que ele jamais imaginou. Dias se passaram desde que Davi recebeu a notícia da morte de Urias. Ele aparentava estar em paz, seguindo com suas responsabilidades como rei e agora marido de Batseba. Para o povo, ele era um líder exemplar, alguém que cuidava até mesmo das viúvas de seus soldados. Mas dentro de Davi, algo estava diferente. À noite, o peso de suas ações o alcançava, mas ele afastava os pensamentos, tentando justificar suas escolhas, até que o profeta Natã foi enviado por Deus. Natã chegou ao palácio e Davi o recebeu com respeito. Ele sabia que Natã era um homem de Deus, alguém cujas palavras sempre vinham carregadas de sabedoria e propósito. O profeta começou a contar uma história, algo que Davi não esperava. Havia 2 homens em uma cidade, disse Natã. Um era rico e tinha muitas ovelhas e bois. O outro era pobre e tinha apenas uma ovelha pequena que amava como uma filha. Ela comia de sua mesa, bebia de seu copo e dormia em seus braços. Mas um dia, o homem rico recebeu um visitante. Em vez de tomar uma de suas próprias ovelhas para preparar uma refeição, ele tomou a ovelha do homem pobre, a única que ele tinha, e a matou para alimentar seu convidado. Davi ouvia com atenção e sua expressão começou a mudar. Ele se levantou de repente, cheio de indignação. Esse homem merece a morte. Como ele pôde fazer algo tão cruel? Ele deve pagar por isso 4 vezes mais. Natã o encarou por um momento antes de dizer as palavras que Davi jamais esqueceria. Você é esse homem. O ar pareceu congelar no salão. Davi ficou em silêncio, incapaz de responder. Natã continuou, agora com um tom mais severo. Assim diz o Senhor: eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Eu te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor. E se isso fosse pouco, teria te dado muito mais. Mas por que desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que é mal aos seus olhos? Você matou Urias com a espada dos amonitas e tomou a esposa dele como sua. Cada palavra de Natã era como uma lâmina atravessando o coração de Davi. Ele sabia que não podia negar, sabia que Deus havia visto tudo, desde o momento em que olhou para Batseba pela primeira vez até o envio daquela carta que condenou Urias à morte. Natã então anunciou o julgamento de Deus. Agora a espada nunca se afastará de sua casa. O mal surgirá de sua própria família e o filho que nascer dessa união morrerá. Davi caiu de joelhos. Ele não tentou justificar suas ações. Não buscou culpados. Ele sabia que era o único responsável. Pequei contra o Senhor, disse ele com a voz embargada. Foi um momento de arrependimento verdadeiro, mas ele sabia que o perdão de Deus não apagaria as consequências de seus atos. A profecia de Natã começou a se cumprir rapidamente. O primeiro filho de Davi e Batseba adoeceu gravemente, e apesar das orações e jejuns de Davi, o bebê morreu. A dor que ele sentiu foi indescritível.
irredutível, mas aceitou o julgamento como justo. Ele sabia que essa era apenas a primeira de muitas consequências que viriam ao longo dos anos. A casa de Davi foi marcada por tragédias. Seus filhos se voltaram uns contra os outros. Amnon, seu primogênito, cometeu um ato terrível contra sua própria irmã Tamar. E Absalão, outro de seus filhos, conspirou para tomar o trono, criando uma guerra civil que abalou Israel. Cada uma dessas tragédias era um lembrete do peso do pecado de Davi. Ele foi perdoado por Deus, mas as cicatrizes permaneceram. Davi viveu o resto de sua vida com o peso de suas escolhas, mas também com a certeza de que Deus o havia perdoado. Ele escreveu muitos salmos depois desses eventos, expressando sua dor, arrependimento e gratidão pela misericórdia de Deus. Um deles ficou especialmente conhecido: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Salmo 51:10. Essa história não é apenas sobre o pecado de Davi, mas sobre a realidade de que até os escolhidos por Deus são falhos. Ela nos lembra que o perdão divino é possível, mas que nossas ações têm consequências que não podemos evitar. Mas essa não foi a única vez que uma traição mudou o curso da história na Bíblia. Neste vídeo na tela, você vai conhecer a história de Sansão e Dalila, um homem com uma força sobre-humana que foi derrotado pela sedução de uma mulher em quem confiava. Quer saber por que Dalila traiu Sansão, que a amava? Clique no vídeo ao lado e descubra os detalhes dessa trama cheia de engano e tragédia. Você não vai querer perder.